Mais alguns segundinhos para que o Instagram já me coloque aqui online. Bom, só mais alguns segundos. Olha, muito bom. Boa noite. Inicialmente eu queria dizer boa noite para todo mundo que está aqui, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Renuvium. Para quem não conhece ainda, para quem tem dúvida, aproveita, porque durante a live você vai ter a oportunidade de tirar essas dúvidas. E para quem não sabe, esse final de semana teve o primeiro curso de treinamento de Renuvium no Brasil. Eu já tinha feito alguns treinamentos fora, mas no Brasil ocorreu nesse final de semana. Nós estivemos lá, foi muito bom a troca de experiência, a troca de compartilhamento. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês hoje. Bom, nós estamos compartilhando essa live ao vivo aqui no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no YouTube, tá? Para quem não me segue ainda, eu estou lá no YouTube, no canal Tudo Sobre Cirurgia Plástica, tudo em minúsculos junto, tudo sobre cirurgia plástica, e essa live está sendo transmitida agora ao vivo, tá certo? O pessoal está me escutando bem? Bom, o que eu queria pedir para vocês que estão aí no Instagram, para que o Instagram ele tem um algoritmo que para que você funcione de forma adequada, para que ele chame mais pessoas para estar aqui com a gente, para estar lembrando essas pessoas, eu preciso que vocês aí logo abaixo tem um coraçãozinho, quem puder estar apertando esse coraçãozinho, tá? Vai aparecer um coraçãozinho com a sua imagem aqui para mim, e esse coraçãozinho ele vai estar estimulando para que mais pessoas estejam conosco acompanhando aqui, tá? Estou aguardando vocês clicarem, então. Deixa eu falar uma boa noite aqui para Marques5973, para o Daniel Dalazen, para Fabiana Vilela, para Marilene Brito, para Mara Bezerra, para B. Brito, para Carla Carvalho, para o Vinícius Souza, para Viviane Veloso, para Thaís Rodrigues. Pessoal, seja muito bem-vindo aqui. Hoje o tema específico que nós vamos falar é sobre Renuvium. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, têm ouvido falar sobre o assunto e acabam surgindo várias dúvidas. Boa noite, Bruna. Seja bem-vinda. Que bom estar com vocês aqui hoje. E acaba que tem muita confusão ainda, né? A gente tem vários tipos de tecnologias que a gente pode utilizar, porém, especificamente, o Renuvium é uma tecnologia que a gente tem utilizado hoje. É uma tecnologia de inovação, não tem nada parecido no mercado, e ele é enfocado principalmente para a retração de pele, tá certo? A maioria das pessoas ainda não teve tanto acesso a isso. Eu tenho tentado aqui nos meus canais, principalmente no YouTube e no Instagram, falar sobre esse assunto, para que as pessoas possam ter realmente algum tipo de informação adequada, até para quando elas forem procurar um profissional, né, um cirurgião plástico que vai fazer isso, elas tenham acesso a isso. Bom, o Renuvium nasceu da onde? É um aparelho que a tecnologia toda foi desenvolvida na Europa, e hoje a fábrica dele, ela encontra em Clearwater, em Tampa, nos Estados Unidos. Esse aparelho vem de lá, então. Para quem não sabe, logo algum tempo atrás, quando a gente olha um pouquinho lá para trás, esse aparelho, existe a tecnologia do plasma, e se você olhar 10, 12 anos atrás, na videolaparoscopia, que é uma cirurgia que ocorre lá com a câmera por dentro do abdômen, para tirar vesícula, por exemplo, foi desenvolvida uma tecnologia naquela época que era o plasma de argônio, para que tivesse um corte mais preciso, com energia naquela região. E de lá para cá, o que aconteceu? Aconteceu algumas alterações em relação ao tipo de gás que poderia ser utilizado, para que a gente pudesse utilizar, por exemplo, na cirurgia que a gente usa, que é, por exemplo, na questão da retração de pele diretamente com o colágeno. E vários estudiosos, eles estudaram, então, que a molécula de hélio, por ter somente 2 elétrons na sua última camada, seria a mais adequada para a gente poder utilizar nesse tipo de função. O que a gente tinha, e
o que é que me fez procurar 3 anos atrás? Eu procurei um aparelho, que era uma radiofrequência, para poder tratar essa questão da flacidez da pele, e eu procurei esse aparelho, não era aqui no Brasil, era lá fora, e eu procurei esse aparelho para que eu pudesse avaliar e pudesse trazer isso para os pacientes. Naquela época, o aparelho era bem interessante e eles estavam começando um processo todo de iniciação de cadastro na Anvisa para poder trazer para o Brasil. Esse aparelho, porém, ele tinha séries de limitações. Para quem não sabe, a radiofrequência, né? A radiofrequência, a gente utiliza ela para poder retrair a pele, porém, esse aparelho ele tinha algumas limitações. Primeiro, para usar a radiofrequência por cima da pele, eu tenho um limite de aquecimento, portanto, isso limitava e muito a questão relativa à retração da pele, porque ele não atingia a temperatura ideal para que o colágeno pudesse contrair e pudesse desencadear todo o processo de neocolagênese que pudesse trazer os benefícios que hoje a gente tem visto com esse tipo de aparelho hoje. Então, naqueles 3 anos lá atrás que eu comecei a iniciar, acabei descobrindo o Renuvium. O Renuvium ele foi lançado primeiramente aí nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil ele chegou esse ano, só na metade do ano. Tá? Eu faço parte dos primeiros, dos pioneiros, né, daqueles que primeiros tiveram esse aparelho, e eu já tinha essa curiosidade, já estava interessado, eu comecei a fazer alguns treinamentos lá fora para poder a utilização dele de uma forma mais adequada e benéfica. Então, esse Renuvium, como é que ele funciona? O que é diferente nele hoje? Bom, ele é uma tecnologia, deixa eu pegar aqui a caneta, você vai ter uma ponteira, pessoal, desculpa aqui com a minha... Eu vou tirar ele aqui e vou colocar ele aqui. Pronto, deixa eu colocar ele aqui do meu lado, vai ser melhor. Então, o que acontece? O Renuvium, ele tem essa ponteira aqui, ó, certo? Que nessa ponteira você vai ver alguns vídeos meus aí no Instagram, ou mesmo às vezes no YouTube, aqui é onde sai o plasma. Ela emite uma radiofrequência e, ao mesmo tempo, através da saída do gás hélio, ele, através de um fenômeno de ionização, ele transforma esse gás num estado diferente da matéria, que é o plasma. E a associação da radiofrequência com esse plasma é que vai atuar nesse aparelhinho, então, aqui, dentro do corpo da pessoa, estimulando a retração da pele. Tá bom? Como é que ocorre, então, essa função? Primeiro, a radiofrequência já é conhecida, ela vai atuar diretamente lá no colágeno, estimulando a retração e a contração do colágeno naquele momento. E esse é um efeito que a gente tem, um efeito mais imediato, que é o que a gente vê, por exemplo, quando a gente coloca lá a comparação, se você vê na foto que tinha para lançamento dessa live, a gente vê isso lá. De um lado a retração e do outro, ainda sem ter passado, não tem a retração de pele. Então, isso é um dos primeiros benefícios que a gente observa utilizando o aparelho. O segundo é que, como ele é uma energia que aquece e esfria muito rápido por causa do plasma, ele consegue atingir a temperatura-alvo, que é por volta aí de 80 graus Celsius, que vai estimular o grau máximo, que vai estimular o colágeno a contrair. E, ao mesmo tempo, ele vai estimular um processo contínuo, que vai de 4 até 6 meses, em que ele vai ocorrer de tal forma que ele vai, através da neocolagênese, estimulando toda essa região. Flávia, só confirma comigo aqui, você mandou para mim uma solicitação para falar comigo aqui ao vivo, e eu posso abrir aqui para você, se você tiver um interesse de falar conosco aqui ao vivo, só me confirma aqui, por favor, que eu vou clicar aqui. Tá certo? Outra coisa, então, veja bem, é uma tecnologia de inovação, uma tecnologia nova que não tem nada parecido no mercado. Hoje, os produtos que a gente tem, as máquinas que a gente tem, não é nada parecido com isso, e por isso que ele tem trazido uma revolução muito grande hoje no mercado. Boa noite, meu amigo aí, Francis Barros, aí de Jataí. Seja muito bem-vindo aqui conosco, nessa live aqui. Tenho pedido para vocês que estão aqui comigo, por favor, quem estiver assistindo a live, para que haja um estímulo maior de pessoas aqui conosco, é preciso que você clique no coraçãozinho aqui, tá bom? E aí isso vai estimular que mais pessoas estejam aqui conosco e a gente possa estar trazendo
e tirando as dúvidas. Se você tem alguma dúvida sobre o Renuve e queira tirar, por favor, coloca aqui nos comentários que eu vou estar falando isso para vocês. O pessoal está ouvindo bem? A Flávia está falando que não estava ouvindo muito bem. Está ouvindo bem, pessoal? Então sejam muito bem-vindos. Bom, como eu estava explicando como é que funciona um aparelho, como é que é o poder de ação dele, e para tudo isso a gente tem as questões de regulação que a gente pode utilizar em relação à potência, em relação ao fluxo, em relação às passadas. Tudo isso tem um motivo para ser utilizado, que a gente pode ser utilizado em cada região do corpo diferente. Para quem não sabe, a gente pode utilizar ele logo após a lipoaspiração, mas também pode usar ele sem ter feito a lipoaspiração, somente para estimular a pele naquela região. Bom, quais são as áreas hoje que a gente utiliza muito? Pescoço, tá bom? Abdômen, flancos, essa parte lateral todinha aqui da região torácica, região axilar, braços, as costas, os flancos, os glúteos e as coxas. A gente pode utilizar, então, esse aparelho em todas essas regiões em que ele vai atuar naquela região em camadas diferentes, estimulando a contração do colágeno. E aí, pelos mecanismos que a gente já sabe que é a radiofrequência, que é o plasma, que vai atuar em cima dessa região, trazendo esse benefício para esses pacientes, tá? Então, se você tem flacidez nessas áreas, você pode, sim, ter uma indicação, às vezes, para fazer o removal nessa região. É muito comum a gente utilizar aí junto com a lipoaspiração, porque a gente já faz os túneis para passar o aparelho e já tira a gordura localizada e alterna. Hoje, o que a gente tem feito, que é muito comum, e para isso a gente é uma lipoaspiração que utiliza princípios diferentes, tá? Que é a LAD ou a lipo-HD, em que a gente vai fazer a lipo e aí com as sombras, com as curvas específicas do corpo, de acordo com a região anatômica, para poder trazer um resultado mais interessante para aquelas mulheres que têm indicação. Existem limitações da LAD, a LAD a gente normalmente usa um índice de massa corpórea limite de 28 para poder fazer esse procedimento nos pacientes, tá? Então, assim, nem todo paciente pode estar fazendo a LAD, e também o removal também não é indicado para todo tipo de paciente. Isso é uma coisa que a pessoa tem que entender. Se a pessoa tem distúrbio de colagenase, por exemplo, ela provavelmente não vai poder usar esse aparelho. Se a pessoa tem, por exemplo, uma expectativa muito maior do que o aparelho pode dar, ela tem que pensar sobre isso, porque provavelmente ela não vai ter indicação de utilizar esse aparelho, tá? Porque nem sempre o aparelho vai trazer aquele resultado que às vezes ela espera na mente dela. Segundo, a gente observa também que pacientes que têm que entender que o grau de contração ele varia de 30% a 70%. É isso que o fabricante mostra e que a gente observa nos pacientes, é uma retração que pode ser de mínima em algumas áreas maiores, e isso vai variar de paciente para paciente. A Fabiana está perguntando assim, quanto tempo o paciente pode ver esse resultado? Normalmente, já com 12 a 14 dias ocorre uma diminuição importante do edema, né, com a lipo ali naquela região, e aí o que os pacientes vão ver, eles já começam a observar então os resultados por ali, por volta de 12 a 15 dias, com 2 semanas já dá para ver resultado da retração da pele nessas regiões, tá? Assim que ocorre aquela súbita diminuição do edema, a gente já observa o resultado nesses pacientes. É muito interessante, a gente observa uma melhora da qualidade da pele também, por causa desse processo de neocolagênese, e ao mesmo tempo, o que a gente observa é que nesse período de 3, 4, 5 meses, uma melhora do resultado. É impressionante como a pele vai retraindo, e a gente vai vendo a definição ocorrendo mais, a cintura, toda essa região vai retraindo a pele e vai tendo um resultado muito mais interessante. É muito legal de a gente observar isso com o tempo, porque a própria paciente ela vai notando, e é muito interessante porque a própria paciente ela vem para cá, ela, doutor, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, como está melhorando na minha região. É muito legal mesmo, e é muito interessante porque a gente vê a própria paciente notando essa diferença com o passar das semanas no próprio corpo dela. Então ela vê a pele mesmo sendo retraída, ficando rentinha sobre ela, nesse período de retração que ela vai tendo aí dessa região. Tá certo?
Quem tiver dúvida, pessoal, pode perguntar aqui para mim. Enquanto isso, enquanto você estiver assistindo a live aqui, para que mais pessoas tenham oportunidade de trazer esclarecimento, eu peço para que vocês cliquem no coraçãozinho aqui, ó, que está aqui embaixo, porque o Instagram ele espalha para mais pessoas, ele vai chamando mais pessoas para estar aqui conosco, participando da live, tá certo? Algumas pessoas que estão participando da live aqui, ou já vão operar, ou outras que estou vendo aqui que já operaram, que estão participando aqui conosco. Se alguém quiser participar conosco aqui ao vivo, eu deixo aberto aqui para vocês me chamarem aqui no que a gente chama aqui ao vivo e a gente conversa junto aqui sobre isso. Bom, a Fabiana está perguntando aqui para mim por que o paciente só pode usar cinta após 48 horas. Bom, a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte: quando nós vamos utilizar esse tipo de tecnologia, e hoje para lipoaspiração em geral, nós temos utilizado uma nova tecnologia que é o taping, tá? O taping, as pessoas vão utilizar ele no pós-operatório porque ele tem uma função de drenagem linfática contínua que vai iniciar já imediatamente após ali o procedimento. É possível fazer também com 24 horas, não é obrigatoriamente necessário fazer imediatamente após a cirurgia, mas em geral a gente tem começado logo após ali o término da cirurgia, a fisioterapeuta visita ali o centro cirúrgico, ela coloca o tape já para poder iniciar ali a drenagem para diminuir o inchaço naquela região. Bom, por que a gente usa o macaquinho? Por que como é que eu posso dizer, essa roupa cirúrgica que a gente usa no pós-operatório, né, o macaquinho, por que a gente usa com 48 horas? Bom, toda vez que a gente usa um tipo de energia diferente, para que haja ali uma circulação sanguínea adequada do tecido, para que não haja uma compressão imediata, a gente deixa para utilizar o Renuvium, para colocar o macaquinho, um período depois. Então, por segurança, a gente tem iniciado após 48 horas. É assim que a gente tem feito com os nossos pacientes. Então, ele passa aquelas primeiras 48 horas só com o taping, e após esse período ele começa a utilizar a cinta, tá bom? Uma pergunta que é muito comum: doutor, eu posso usar o Renuvium, só o Renuvium, sem precisar de fazer a lipo? Sim. Alguns pacientes não têm necessidade de fazer a lipoaspiração e a gente pode usar, sim, esse aparelho para que a gente possa fazer o procedimento para poder fazer a retração. Olha, a Karen está me perguntando aqui em questão de agenda, tudo, olha, você pode entrar em contato diretamente com a minha secretária, tá? Ela vai poder te passar essas informações. O que eu posso informar é que, assim, esse ano realmente não tem como a gente fazer mais. Esse ano está tudo cheio, está tudo lotado, e no começo do ano também provavelmente não tem vaga, porém, é possível, às vezes, que algum paciente desista de algum tipo de cirurgia, porque acontece alguma coisa, às vezes as pessoas ficam doentes, né? E possa surgir uma vaga, um encaixe aí, mas esse tipo de tratamento, você vai entrar em contato diretamente com ela, diretamente no telefone. Para quem não sabe, aqui, se eu não me engano, aqui na minha bio tem um contato por telefone, do telefone do acesso, mas o acesso para ela direto, você pode discar no 62 99900 6618, que é o telefone de contato em que você pode falar com ela, entrar em contato para tentar encaixar aí um dia de cirurgia, tá bom? Ou de consulta, quer dizer, né? Para que você possa tá aqui comigo, a gente pode estar avaliando para ver se você tem uma indicação para isso ou não, tá certo? Bom, que mais que a gente pode estar falando? Bom, algumas pessoas questionam, mas esse é um tipo de energia, ele queima, não queima? Bom, o que a gente pode falar bem claro sobre isso? Primeiro, é um tipo de energia extremamente segura. Isso é um dos fatores de inovação que ele tem, que vai trazer mesmo esse tipo de diferenciação para os pacientes. Então, assim, eu tenho que falar isso bem claro, porque eu sei que os pacientes eles têm essa curiosidade, e então ele é diferente do laser. Ele diferencia muito em relação ao laser. O laser tem sim um grau maior de fibrose, é um aparelho que pode queimar sim, porque ele é uma luz condensada. Então tem alguns diferenciais sim dele que tem que ser falado para que o paciente entenda que há sim um grau de diferenciação, um grau de qualidade muito maior para esses pacientes do que normalmente a gente observa utilizando outro tipo de energia, tá bom?
Então, a segurança que dá, o nível de fibrose que ele dá é muito inferior aos outros tipos de tecnologias que foram já criados anteriormente para utilização nesse período. A Renuvium é somente usada em centro cirúrgico? Sim. Olha, exceto quando alguns pacientes, né, pode fazer com local e sedação, que é o resurfacing utilizando o plasma na região da face para poder renovar, mas se o paciente for mais ansioso, não dá para fazer em consultório, melhor é que se a gente faça mesmo no centro cirúrgico, que é mais tranquilo, que ele vai ficar dormindo, vai ser muito mais tranquilo para ele. Quando eu coloco aqui o Renuvium, que é somente usado em centro cirúrgico, sim, por quê? Porque ele é um procedimento invasivo. A pistolinha ela é descartável, a gente utiliza ela para passar dentro da pessoa, então ele é utilizado sem cirúrgico, para fazer com anestesia, para que a pessoa tenha o máximo de conforto possível e para que tenha uma recuperação mais rápida. Imagina um aparelho que está sendo usado dentro do seu corpo e você mexendo, não tem como você fazer isso, então tem que ter o local adequado para que você faça todo o procedimento de uma maneira mais segura, tá certo? Pessoal que está chegando aqui, eu quero dizer muito boa noite, tá? Vocês que entraram agora por último. Maria Helena Ruda, Nani Personal, Fred Lemes, Bruna Borges, Closet Estilos, Soraya, Alec Ferro, Aline, Suzy, Fernanda Costa, Karen Rezende, Empório Dona Ju, Vanessa, Viviane Veloso, Bebrito, Mirelle, Ana Paula Moreira. Sejam todos muito bem-vindos aqui conosco, tá? Vocês são bem-vindos aqui conosco, estejam à vontade para fazer suas perguntas e tirar as dúvidas conosco aqui nesses momentos, tá bom? Bom, continuando. Então, veja bem, o Renuvium hoje, por exemplo, a gente pode utilizar ele na face. Eu posso utilizar associado a uma cirurgia de face, dependendo do tipo de indicação, como resurfacing, eu posso usar ele trabalhando em toda a face, na parte externa, para que haja a resurfacing em relação a toda essa região da face. Eu posso usar ele no pescoço para que tenha uma retração de pele melhor. Eu posso usar ele, inclusive, nessas regiões aqui, internamente, dependendo do que for da indicação, para poder melhorar a retração de pele, além da cirurgia, caso haja indicação ou não, para poder fazer nessa região. Outro lugar que a gente pode fazer também, é muito comum a gente utilizar nos braços ou nas coxas. Anteriormente, a gente acabava tendo que fazer nas cirurgias corte do cotovelo até a axila, aquele corte gigante. Com esse tipo de tecnologia, agora a gente tem evitado isso, então a gente acaba fazendo uma ali bem suave, passa o aparelho com a retração e, às vezes, se for necessário, um corte só na região axilar para tirar o excesso de pele. Então, a gente tem tido resultados interessantes com isso, resultados que são, do ponto de vista bem satisfatório, que a gente tem observado, e isso nos alegra muito, porque a cicatriz não era muito bem, como é que eu posso dizer, não é esperada, mas esse tipo de cicatriz enorme não era muito bem vista pelas pacientes, e muitas delas tinham medo de fazer um procedimento na região do braço por causa desse tipo de cicatriz. E isso modificou, isso não é mais necessário nesse momento, porque o aparelho consegue trazer esse tipo de benefício para esses pacientes. A Vanessa aqui, Vanessa LF2 está perguntando o seguinte: qual a porcentagem de retração de pele? Bom, o que a gente observa e o que o fabricante passou para nós, que a retração de pele ela vai variar de 30% a 70%, tá bom? Dependendo da região, da área, tá certo? Então, a gente observa essa retração de uma forma importante, né? O lugar que a gente mais observa assim, é aquela questão em relação ao redor do umbigo, que às vezes a pessoa fez uma lipoaspiração ao redor do umbigo, fica aquele aspecto de umbigo triste, depois que você passa, que tem aquela retração, é impressionante como essa pele, ela retrai e ele volta para um lugar mais adequado naquela região, tá bom? Eliane, boa noite, tá? Fique à vontade para fazer pergunta aqui para a gente hoje sobre o Renuvium, tá? Tá, então eu falei dos braços e coxas, que a gente tem diminuído a cicatriz através dele. Outro lugar que a gente pode utilizar, que é muito comum, é essa parte lateral, que vai do tórax aqui até os flancos. Então, essa é uma região que às vezes fica muita flacidez, você palpa assim com a pele, depois da lipo ela fica muito flácida. A gente usa mesmo o Renuvium nessa região para que a pele seja bem retraída e fica bem coladinha nessa região. É muito interessante, é muito legal a hora que você vê com 14, 15 dias você palpar aquela região e ela não tem aquela flacidez enorme que a gente observava anteriormente.
No abdômen anterior é muito comum, provavelmente a região mais utilizada hoje no mundo inteiro, em que a gente passa nessas regiões para que haja mesmo a retração da pele em toda essa região. E a mesma coisa a gente observa nos flancos e no dorso. Né? O dorso tem um limite maior de retração, ele não é tão intenso, mas melhora muito a retração da pele nessa região, dando mais contorno para a paciente nessa região. Pessoas que fazem uso de colágeno têm melhor resultado após o procedimento de lipoaspiração? Olha, Ivoneide, a neocolagênese está relacionada mais com a questão do calor que é liberado e estimulando a fibra. Então, não necessariamente a lipoaspiração ela vai ter um melhor ou um pior resultado por causa do uso do colágeno. Sem dúvida nenhuma, se você não tiver os níveis adequados de colágeno, você vai atrapalhar a sua cicatrização. Mas você precisa sim, normalmente a gente tem orientado que os pacientes tomem colágeno, para quem precisa de suplementar isso, quando usa o Renuvium, para que esse efeito de neocolagênese não falte o colágeno para que a pessoa possa estar trabalhando essa região no corpo, tá bom? Que mais? Então, eu falei outra região, eu tenho feito muita região na região glútea. Então, às vezes a pessoa tem uma flacidez nessa região, a gente passa o aparelho nessa região para que haja uma retração mais adequada das suas áreas, tá? Para estimular essa região mesmo. E podendo depois, então, aplicar a gordura ou não, caso essa região seja necessária. Tá bom? Parte da coxa, parte aqui do culote, todas essas áreas a gente tem utilizado o aparelho e tem tido um resultado bastante satisfatório. Veja bem, pacientes que têm uma flacidez excessiva, elas vão ter um certo grau de ganho. Não vai ser um ganho excessivo, não vai ser um ganho estrondoso, mas ela vai ter um ganho significativo e para quem tem a flacidez, você deve saber que para quem tem a flacidez, a pessoa realmente, qualquer coisa que ela tiver, ela fica impactada em relação a isso, e qualquer tipo de benefício que ela tiver em relação a isso, ela vai ficar muito mais satisfeita, tá bom? Vanessa perguntou para mim, é possível no pescoço? Sim, é muito comum fazer no pescoço, eu já tenho mais de uma dezena de casos realizados no pescoço, o resultado é muito satisfatório, mas tem que ter a indicação correta para resolver essa questão da flacidez, tá bom, Vanessa? Bom, acho que eu já dei uma pincelada boa no Renuvium hoje, nós já estamos aqui com quase 30 minutos de live, e eu queria deixar à vontade para vocês aqui que tenham alguma dúvida, que queiram tirar alguma dúvida aqui comigo, que nesse momento vocês possam se manifestar. Se vocês não têm nenhuma dúvida, não tem problema nenhum. Se surgir alguma dúvida durante esse período, você pode ir lá no YouTube, nessa live, e perguntar para mim, que eu posso estar respondendo posteriormente, tá bom? E, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a vocês que estão aqui conosco, que gastaram um tempinho aí, se deslocaram, tiveram interesse de estar aqui às 7h21, desde as 7h21 aqui comigo, para poder eu estar falando um pouquinho sobre esse assunto. Se você tiver mais interesse sobre isso, pode perguntar para mim, eu vou estar te respondendo. Eu já tenho alguma série de vídeos lá no YouTube, no meu canal, que é o Tudo Sobre Cirurgia Plástica, tudo minúsculo. Se você não me segue, me siga lá, que eu vou estar sempre passando algum tipo de informação. Esse final de semana eu tive um treinamento, foi o primeiro treinamento no Brasil, que nós participamos lá, e eu fiz uma entrevista com um dos caras que mais fazem também esse procedimento no mundo, é um cara que tem sido meu mentor nessa área, que é o Zara, junto com o Royals, né, que tem trabalhado muito bem esse tipo de procedimento, a gente tem conversado muito sobre isso, e eu tive uma entrevista e nos próximos dias eu vou estar colocando essa entrevista lá no YouTube. Quem tiver interesse, então me segue lá para que quando essa entrevista estiver lá, você possa aproveitar dela e estar conversando e observando o que tem tudo de novo, falando sobre este novo tipo de tecnologia e como a gente pode aprimorar os nossos resultados de contorno corporal e contorno facial com a utilização desse aparelho, tá bom? Bom, muito obrigado, eu quero dizer para vocês boa noite, obrigado para vocês que estiveram acompanhando aqui comigo. Para quem não sabe, toda segunda-feira, normalmente às 19h21, eu estou aqui falando sobre algum tema que normalmente você escolhe durante a semana para eu estar falando aqui com vocês e compartilhando e tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Um abraço para vocês, tá bom? Que tenham uma semana abençoada e até mais. Tchau, tchau, gente.